Bom, vamos continuar com outros comandos de edição. Eu fiquei falando array, array, mas tudo bem, não vou gravar de novo esse vídeo, tá? Tenho pavor também de gente que grita no vídeo, mas se eu estiver falando muito baixo, eu tenho tentado ouvir de volta assim o vídeo assim que eu gravei para não ficar irritante. Eu tenho pavor de gente que grita. Mas também eu sei que vocês precisam me ouvir, né? Próximo comando é o move. Ele também, como diz aqui, ele movimenta os objetos que a gente desenhou, né? Ele é muito parecido com o copy, né? Na questão de o que a gente vai selecionar, qual é o ponto base, mas ele não faz uma cópia, né? Ele só vai movimentar. Essa que é a diferença dele. Eu trouxe aqui as duas mesas de novo, né, com um pouco mais claro, mais nítido, as cotas, para a gente usar ela como exemplo aqui. A gente já vai desenhando, na verdade, né? Então, eu trouxe a imagem aqui para o meu CAD para ficar mais fácil. Desenhei essa aqui com line normal. E aqui eu usei o polyline, que a gente está acostumado, né? Eu usei desenhei essa de 60, mas vamos só como exemplo aqui. Então, o que é o Move? Move, você pode encontrar ele aqui na nossa aba do Modify, né? Do lado dos comandos de desenho tem os de edição. O Move é esse primeiro aqui, né? Então, a gente tem ali nosso help também mostrando o que primeiro a gente tem que fazer, selecionar o objeto. Ele selecionou essa, essa sala, né, toda, e tem uma base, né, qual que é o ponto de apoio dele, e aí ele clica no 3 e leva para o 4, né? Não sei se vocês estão vendo isso também. Então, ele traz um ponto de apoio, de base, e leva para onde ele quer que fique, né? Então, esse segundo desenho é esse caminho que ele fez. Então, vamos trabalhar ele. Eu cliquei ali no comando no ícone. Aí, o que ele pede é a seleção do objeto. Seleciona o objeto. Ah, eu apaguei. Move, seleciono o objeto, Enter. Aí ele pede o ponto base. Então, como que eu escolho qual que é o ponto base? Depende do que você quer desenhar, para onde você quer levar isso, né? Então, eu quero levar esse meu ponto, eu quero grudar aqui. Então, esse aqui vai ser meu ponto base para que eu consiga achar esse ponto de referência. Essa é uma forma, a gente ter um ponto de referência como o Help ensinou a gente. Dei M-Enter também funciona. Selecionei o objeto, dei um ponto de referência aqui. O que eu posso fazer nesse momento aqui? Ele pergunta qual que é o próximo ponto. Eu posso também digitar uma distância, né, do que eu quero. Então, eu vou digitar 5. Então, eu sei exatamente que ele ficou 5 unidades aqui, 5 metros no caso, do ponto inicial. Então, eu posso tanto digitar a distância como dar um ponto de referência, tá? Assim como copy, né? Por isso que é bem parecido. Então, a gente não tem uma cópia dele, né? Para deixar bem claro, a gente está só movimentando. Só que dentro do próprio então, tranquilo aqui, né? Até aqui. E a gente tem um outro comando que é o rotate também. Então, ali naquele nosso layout, a gente tem mesas que estão em sentidos diferentes, até uma própria peça que a gente possa desenhar. Em algum caso, a gente queira rotacionar ele. Lembrando que a gente também tem um sentido anti-horário, né? O livro coloca aqui, eu até trouxe a mesma imagem que eu usei nas aulas anteriores, né? Ele falar que começa das 3 horas, então nosso zero é aqui, tem o 90, 180, 200, 270. A gente pode tanto ir pelo ícone ou como digitar RO,
tá? E aí, se você quiser andar para cá, lembra que a gente digitava menos o ângulo, ou você soma tudo, né? Então, às vezes é mais fácil a gente voltar um pouco, colocar um menos, do que fazer a conta toda no positivo, tá? Então, esse slide aqui é mais para a gente ressaltar e lembrar que a gente pode trabalhar assim também. Então, vamos só exercitar um pouco o rotate aqui. Tenho a minha mesa, quero rotacionar ela. Eu digitei RO Enter, ele pede para selecionar o objeto, selecionei, dei Enter, ele pede também um ponto de referência. A mesma coisa, ele tem que escolher o ponto a partir do que eu quero fazer com ele, né? Eu aqui, como a gente está só exercitando, vou pegar um ponto qualquer aqui. E aí ele pede para eu digitar um ângulo. E aí no momento, ó, eu estou com o orto ligado, então ele só está caminhando no 180, 90, no 0, se eu digitar 0 ele fica no mesmo lugar, 270. Vocês estão vendo, né, que no cursor aqui ele vai dando a deixa dos ângulos. Então, se está difícil de lembrar para que lado que eu vou, né, então a gente consegue usar esse mecanismo aqui. Então, 180, eu posso deixar ele aqui no ponto, como eu também posso digitar 180, né? Podia só clicar e já movimentei. Uma outra opção que ele traz dentro do Rotate, seleciono o objeto, coloquei o ponto de base, ele também permite que a gente copie, ó, tem o copy aqui embaixo, então eu posso digitar o C, Enter, e aí ele pergunta também que ângulo que eu quero para fazer essa cópia. Aqui está 180, eu vou digitar esse 180 aqui. Ou só clicar em cima, né? Dentro do Rotate também tem uma outra opção. Vou rotacionar uma peça aqui aleatoriamente, ó. Ia rotacionar ele, sei lá, perdi, estava sem o orto, achei que eu rotacionei errado. Agora não sei, queria que ele ficasse reto aqui. Queria que ele ficasse que essa aresta aqui ficasse reta aqui, e vou ter que rotacionar, vou ter que saber que ângulo que é esse. Aí tem um outro comando dentro do próprio Rotate, ó, RO, seleciona o objeto, ponto base. Eu vou escolher esse ponto base aqui porque eu vou usar essa minha reta aqui como referência, tá? Então, ponto base. Ele pergunta aqui, né, se eu quero digitar um ângulo, fazer uma cópia ou uma referência. Eu vou usar a referência aqui. Ele pede para eu selecionar os pontos, né? Então, vou selecionar aqui e aqui dessa aresta. E aí eu vou levar até onde eu tenho a referência. Ó, eu posso colocar em qualquer ponto dessa reta aqui e eu consigo fazer ele no mesmo ângulo, tá? Tá num ângulo reto aqui, mas foi só para exemplificar para vocês, tá? Então a gente usa bastante o Rotate, mas não explora, né, essas possibilidades, tentando te copiar, quanto trazer referência, quando você tem um ângulo conhecido, mas não quer fazer contas, né? Você só pode usar esse referência aí, tá? É isso que o livro traz pra gente, e é bem tranquilo também.